Imagine uma floresta cheia de animais desconhecidos, esperando para serem catalogados. Acabamos de entrar nessa selva. Selva essa conhecida como selva de partículas, onde iremos encontrar vários animais que poderão nos ajudar a entender o modelo padrão da física de partículas. Olhando de cima, avistamos duas situações diferentes. De um lado, perto das árvores e das cavernas, alguns animais que não costumam viver em bandos. Essa região é conhecida como a região dos férmions. Do outro lado da floresta, avistamos vários bandos de animais juntos. Essa região é a região dos bósons. Os férmions são partículas que não podem compartilhar o mesmo estado quântico, obedecendo o princípio de exclusão de Pauli, e, portanto, estão sempre em um número limitado em um mesmo estado. Já os bósons, que na física são os transmissores das interações da natureza, não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli e podem compartilhar o mesmo estado quântico. Todas as partículas elementares são férmions ou bósons. Primeiro, vamos até uma região das árvores. Logo encontramos uma pequena família, 3 ursos panda. Ao lado, em uma árvore, encontramos um outro animalzinho, o coala. Esses 2 bichos não gostam de viver em bando, estando sempre em números pequenos em um mesmo lugar. Isso faz a gente pensar que tanto o urso panda quanto o coala não podem e não gostam de compartilhar o mesmo estado com animais da sua mesma espécie. Logo, fazendo uma analogia, se esses animais fossem partículas, eles obedeceriam o princípio de exclusão de Pauli, e em uma floresta de partículas subatômicas seriam os férmions justamente por essa característica. Daremos o nome de quarks aos ursos. O quark up é o mais leve. Um próton possui 2 desse quark no seu interior e o nêutron possui 1. O quark down faz dupla com o up, estando presente no próton e no nêutron também. O quark charm é maior que os 2 já citados, porém só aparece em aceleradores de partículas. Seu par é o strange, quark esse também muito pesado. Os últimos 2 quarks são o top e o boron. O top é o quark mais pesado e o boron é o seu par, avistado apenas em aceleradores de partículas também. Os quarks são férmions que interagem fortemente e possuem uma propriedade chamada cor, não conseguindo existir livres na natureza, apenas combinados de modo que suas cargas se anulem, formando uma partícula branca ou sem cor, sendo sempre encontrados em pares ou em trios. Quando avistamos 3 dessas partículas juntas, chamamos a família de hadrons, e quando avistamos 2 delas, chamamos de mesons. Ao koala, bichinho leve de no máximo 15 kg, pode ser comparado às partículas chamadas leptons, que significa partícula leve. Os leptons não interagem fortemente, mas assim como os quarks, são partículas também elementares. Um lepton pode ser um elétron, um muon, um tau ou um dos seus respectivos neutrinos. Catalogado esses animais, vamos continuar a caminhada mata dentro até chegarmos em uma região onde se encontram bandos e bandos de animais. Chamaremos essa região de região dos bósons, uma vez que esses têm características de não obedecer o princípio de exclusão de Pauli e, portanto, poderem viver juntos em uma grande quantidade. Logo avistamos no chão as formigas enfileiradas transportando folhas de uma árvore. As formigas talvez sejam o maior exemplo que temos de animais que conseguem viver em grande número numa mesma região. Sendo assim, comparemos elas aos fótons, que são bósons que mediam as interações eletromagnéticas, sendo sentido por todas as partículas, exceto pelos neutrinos. Podemos avistar na nossa floresta suricatos. Os suricatos são exclusivamente diurnos e vivem em colônias de até 40 indivíduos. Eles constroem um complicado sistema de túneis no subsolo, onde permanecem durante a noite. Não se vê suricatos por todo canto que vamos. Eles não são muito conhecidos,
Por isso compararemos eles a um tipo de bóson, o gluon. O gluon é um bóson que só é sentido pelos quarks, mediando a interação forte que ocorre dentro do núcleo dos átomos. Logo encontramos um lago de água doce e perto dele uma enorme quantidade de flamingos é avistada. Esse é mais um animal que podemos comparar com bósons. A esses daremos o nome de bósons W e Z, que são responsáveis na física de partículas por intermediarem a força fraca. Dentro desse lago, encontra-se uma espécie de golfinhos de água doce. São mais de 100 golfinhos. Os golfinhos são animais que possuem uma comunicação eficiente para obter informações sobre presas. Eles são animais extremamente inteligentes. O cérebro de um golfinho só perde em tamanho para o cérebro dos humanos, e acredita-se que eles sejam mais evoluídos que os macacos. Essas informações tornam o golfinho um animal muito interessante. E como também vivem em bando, podemos compará-los com um bóson que talvez seja o mais interessante conhecido, que é o bóson de Higgs, muitas vezes chamada de partícula de Deus e responsável pela existência da massa. Bom, após uma longa caminhada, chegamos ao fim da floresta. Do outro lado não sabemos o que existe, se existem outras espécies de animais desconhecidos lá e como tudo se comporta daquele lado. Essa parte obscura pode ser descoberta apenas com mais e mais pesquisas e isso leva tempo. Por enquanto, vamos parar nossa viagem pela floresta de partículas por aqui. Espero que tenham gostado do passeio e até a próxima!